O Evangelho Adventista, Jesus, a abominação desoladora e o profeta Daniel. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente continua aqui a nossa série de estudos sobre o tal do Evangelho Adventista. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre algumas relações indiretas e diretas entre os evangelhos e o livro do profeta Daniel. Isso é especialmente importante dentro do Adventismo do sétimo dia, uma vez que o livro de Daniel vai ser um dos livros principais da fé adventista. Então é legal a gente ver como que o evangelho lida com aspectos, da profecia de Daniel, de forma indireta, de forma direta. Tem algumas discussões bem interessantes a esse respeito e que a gente precisa levar em consideração. Esse vídeo provavelmente talvez não seja tão extenso quanto alguns outros aqui desta série, mas ele é importante para fazer um link para as coisas que nós vamos estudar lá na frente, especialmente quando for chegar lá no Apocalipse, tá? Lembra que o meu interesse aqui nesta série é, depois que a gente terminar de avaliar um pouco as questões aqui dos evangelhos, nós vamos estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, depois as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos, depois o Apocalipse. Então a gente vai muito longe dentro desta série ainda, apesar de que nesse momento do evangelho está acabando. Eu acredito que mais entre uns 2, 3, no máximo 4 vídeos além desse, já termina esta série falando dos evangelhos, tá? Mas é importante, trazer esse assunto aqui como já um spoiler, uma dica, uma introdução de que quando a gente chegar lá em Apocalipse a gente vai ter que fazer muitas referências a Daniel e aí a coisa vai ficar bem interessante. A gente vai estudar essas coisas com um pouco mais de profundidade no futuro, ok? Aqui é só uma introdução mesmo, uma vez que os evangelhos, apesar de tratarem alguns aspectos sobre as profecias de Daniel, o fazem de forma mais tímida, mais resumida e etc. Ok? Maravilha? Vamos lá então. Então, vamos primeiro começar identificando alguns possíveis ecos de profecias de Daniel no texto dos evangelhos, tudo bem? Então vamos começar lá com Mateus capítulo 13. E você pode perceber que nos últimos 2, 3 vídeos aí, a gente tem citado bastante Mateus 13 e Mateus 24, e esse aqui não será um vídeo exceção nesse caso, tá? Ainda que a gente vai citar algumas coisas aqui fora de Mateus 13 e 24, mas vamos começar. Mateus capítulo 13, verso 42, aliás, verso 43. Aí, vamos ler do 42 em diante. Os que praticam a iniquidade serão lançados na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aí a gente volta lá para Daniel capítulo 12. E no verso 3 nós lemos assim, a partir do verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outros para a vida eterna. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas para sempre e eternamente. Então a ideia aqui dos justos resplandecendo como o sol, em Mateus 13, 43. E os sábios resplandecendo como o fulgor do firmamento, como as estrelas sempre e eternamente, demonstra que provavelmente existe um eco da linguagem de Daniel lá no Evangelho, até inclusive essa separação dos perdidos e dos salvos, Você tem isso bem claramente aqui na profecia de Daniel 12, versos 2 e 3, e bem claramente lá em Mateus 13, versos 42 e 43. É um eco interessante. Outra coisa, vamos lá para Mateus capítulo 24, verso 21. Aí o que diz lá a palavra de Deus? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá. E lá em Daniel 12, verso 1, diz assim:
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então a ideia dessa angústia final, ou dessa tribulação final, como nunca houve, lá em Mateus 24, verso 21, também ecoa aqui a linguagem de Daniel 12, essa angústia que nunca houve nada parecido. Bem legal, bem interessante. Outro eco, Mateus 21, versos 43 e 44. E aí o que diz a palavra de Deus? Aqui em Mateus 21. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aí você volta lá para Daniel capítulo 2, e você tem uns textos bem interessantes aí a esse respeito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, aqui inclusive, né, se você ler com mais atenção depois do Daniel capítulo 2, tem a menção de que foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e esmiuçou os pés da estátua, e destruiu a estátua, e etc. E é um pouco da linguagem aqui de Mateus 21. Todo o que sobre esta pedra cair ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É uma linguagem bem próxima, né? Então, aqui o reino de Deus é o cumprimento das profecias lá de Daniel capítulo 2, né? E é interessante, inclusive, que como o reino de Deus vem em duas fases, conforme a gente explicou aqui no vídeo sobre a tensão escatológica, esse texto de Daniel 2 ele tem essas implicações, né? À medida que o reino de Deus avança num primeiro momento da tensão escatológica, e depois chega no ápice do reino da glória, da vinda de Cristo e etc. Bem legal e bem interessante. Então, esses são alguns dos principais textos dos evangelhos que ecoam a linguagem do profeta Daniel, beleza? Então, feita a introdução, podemos passar para a única instância, até onde me consta, em que o evangelho faz referência direta ao profeta Daniel, que está lá em Mateus capítulo 24. Vamos ler dos versos 15 até o verso 21 para dar um pouco de contexto e a gente depois retomar algumas questões dos textos do profeta Daniel, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha lá. Mateus 24, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Inclusive a gente termina aqui no verso 21, que a gente já leu lá, que tem uma referência em Daniel 12, né? Ok, beleza. Agora o que acontece? Esse texto, especialmente no verso 15, nesse texto se faz uma menção explícita às profecias de Daniel. E isso é bastante significativo. Então, antes da gente ir para Daniel identificar quais são os textos de Daniel que dão base aqui para o que Jesus ensina em Mateus 24, é interessante a gente parar para pensar que Daniel 24, dos versos 15 a 21, une as noções do abominável da desolação, que inclusive aqui é visto como um evento futuro da perspectiva da existência de Cristo. Então isso aqui nada pode ter que ver com Antíoco Epifânio e a profanação do templo lá 200 anos antes de Cristo e a festa da dedicação, a Hanukkah, não sei das quantas, blá blá blá.
pelo menos naquilo que Jesus afirma aqui, e aí depois nós vamos ver quais são as referências lá em Daniel. Aqui também se fala da ideia de orar para que a fuga não aconteça no sábado, que talvez possa ter que ter algum tipo de eco em Mateus, aliás, em Daniel capítulo 7, verso 25, onde o chifre pequeno iria mudar os tempos e a lei, lá no fim dos tempos, um inimigo escatológico de Deus, né, o chifre pequeno, que também não pode ser Antíoco Epifânio, né? Etc, etc, etc. E também fala aqui dessa perseguição final, dessa angústia final, dessa grande tribulação, que nunca houve nada parecido na história do mundo, nem nunca haverá, que também pode ter que ver lá com Daniel capítulo 12. Então, Mateus 25, de alguma forma, aliás, Mateus 24, que evoca Daniel 12, Daniel 7, 25, e alguns textos lá de Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 e 12, do abominável da desolação, acaba que traz alguns temas, ainda que talvez em contextos um pouco diferentes daquilo que a escatologia adventista entende no contexto dos tempos logo imediatamente antes da volta de Jesus, mas traz ali mais ou menos os temas bem parecidos com a escatologia adventista. Isso é importante da gente identificar para vocês perceberem que, a despeito das críticas que se fazem às interpretações adventistas a respeito, seja aqui de Mateus 24, ou lá do livro de Daniel e etc., a leitura adventista está muito bem calcada nas revelações dos textos, e a discussão sobre se o adventismo entende bem esses textos ou não, ou se outras tradições católicas, evangélicas, o que quer que seja, entendem bem esses textos ou não, é uma discussão válida, tá? A gente não precisa assumir que o entendimento adventista é correto, é perfeito, é inquestionável. Mas é interessante a gente perceber que os principais elementos, né, das convicções adventistas a respeito destas coisas estão muito bem calcados no texto bíblico, tá? Isso tem implicações bem interessantes, assim, a despeito das polêmicas sobre quem tem a interpretação correta desses textos ou não, se são os católicos, os evangélicos dispensacionalistas, ou os evangélicos aliancistas, ou o pessoal amilenista, ou sei lá o quê, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Tem um monte de questões interessantes a respeito destas coisas. Mas vamos lá para o livro de Daniel agora, identificar as passagens que falam, né, do abominável da desolação, para a gente tentar entender um pouco daquilo que Jesus afirma. Então, a referência explícita direta do texto lá em Mateus 24, verso 15, é o livro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Que, inclusive, né, eu tenho, acho que eu tenho 2 vídeos aqui nesse canal, posso até encontrá-los e colocar na descrição do vídeo. Se eu esquecer e você quiser assistir, me cobra nos comentários que eu coloco. Onde eu fiz 2 vídeos sobre Daniel 9, versos 24 a 27, colocando 2 posições de teólogos adventistas diferentes. Acho que, se eu não me engano, era o William Shea e aquele que é meio judeu. Ai, minha cabeça não vale R$1, né? Esqueci o nome dele aqui agora. Mas enfim, aí tem lá as explicações. É bem legal se você quiser se aprofundar um pouco em Daniel 9, versos 24 a 27, tá? Especialmente essa ideia aqui do príncipe que fará a aliança, tá? Tem umas questões bem interessantes aqui a esse respeito. Só que o que acontece? O texto aqui ele diz assim, quem é ele? Aí você discute lá em outro momento. Fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ponto e vírgula. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Se esse ele do final do verso é o mesmo ele do começo do verso, aí é uma discussão, eu acredito que não, tem pessoas que acreditam que sim, tudo bem? Mas eu acredito que aqui estão em vista 2 personagens diferentes. Um é o ele que faz a aliança, que acredito eu que seja Cristo, e outro é aquele sobre quem se derrama a abominação, a desolação, e etc, e etc, e etc. Seja como for, essa parte B do texto de Daniel 9, 27
é aquilo que Jesus faz referência lá no Evangelho como a abominação da desolação. Quando virdes no lugar santo, no lugar onde não deveria estar, o abominável da desolação, então os que estiverem na Judéia corram para os montes e etc, 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 ok? Interessante que Jesus, então, ele coloca esse evento no futuro da perspectiva da existência do próprio Cristo, ok? Beleza. Entretanto, o livro de Daniel, ele é um livro muito complicado de ser interpretado. Não é à toa que depois do livro do Apocalipse, que vai ser tipo a versão neotestamentária do livro de Daniel, também vai ser um livro muito difícil de ser interpretado. E uma das razões disso é os símbolos presentes nas profecias de Daniel. Porque quando você tem uma revelação profundamente simbólica, você abre margem para especular o que esses símbolos implicam, o que eles significam, a que eles se referem e um monte destas coisas, entende? Então, isso obviamente abre margem para especulação, e não é à toa que Daniel e Apocalipse sejam dois livros assim, que tem trocentas milhões de interpretações diferentes e visões diferentes. Uma das razões é por causa disso. Agora, para a gente diminuir um pouco a flexibilidade das interpretações, você precisa fazer uma leitura atenta dos textos de Daniel e de Apocalipse. E quando você faz isso, você começa a perceber alguns padrões que vão nos permitindo entender o livro um pouco melhor, ainda que a sua elucidação cabal seja, de fato, praticamente um exercício impossível, né? Talvez aí quando a gente chegar no céu, se a gente chegar no céu, a gente pergunta para Deus lá o que esses textos todos significavam de fato e de verdade, de forma inequívoca, e aí Deus fala pra gente, porque antes disso é difícil a gente chegar a uma conclusão definitiva, porque obviamente vão existir leituras diferentes desses símbolos, desses personagens, o que tudo isso significa, o que tudo isso implica ou não. Mas essa flexibilidade, ela não é absoluta, porque o texto nos dá algumas dicas do que tudo isso quer dizer, o que tudo isso significa. E aí tem a ver com todo o universo, vamos dizer assim, da exegese mesmo de Daniel e Apocalipse, que a gente não vai fazer aqui de forma profunda, de forma nenhuma, tá? Inclusive seria o caso até mesmo de fazer uma série sobre isso de forma mais profunda. Inclusive, aliás, eu tenho aqui no canal, então eu tenho até que anotar, né? Eu tenho que fazer os vídeos, colocar aí na descrição os vídeos sobre Daniel 9, e também eu posso colocar na descrição do vídeo uma playlist que eu tenho de vídeos sobre Daniel e Apocalipse. Acredito eu que são 20 e poucos vídeos, tá? Onde a gente vai estudando Daniel e Apocalipse em paralelo. Esta série eu fiz na época que eu era pastor, lá na Rádio Novo Tempo, lá na igreja do Iguatemi, em Porto Alegre, tá? Que era a nossa igreja central do campo lá na época. Então posso também colocar um link para essa playlist aí na descrição deste vídeo. Se eu esquecer, você me cobra no comentário. E quem não assistiu aquela série, se quiser se aprofundar um pouco já em Daniel e Apocalipse, fica à vontade, tá? Mas seria o caso, talvez até no futuro, de fazer uma série até mais extensa, mais profunda e mais técnica sobre exegese de Daniel e Apocalipse. Mas uma das principais questões que nos ajudam a entender Daniel e Apocalipse tem que ver com paralelos entre as diferentes cenas e as diferentes visões dentro do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, tá? Então eu vou dar um pequeno exemplo aqui só para ilustrar, para vocês perceberem, tá? Então, por exemplo, tarefa de casa para vocês aí que quiserem. Leiam Daniel 2 e Daniel 7. E vocês vão perceber, se vocês fizerem uma leitura atenta, que a despeito das dessemelhanças entre Daniel 2 e Daniel 7, existem muitas semelhanças. Então, por exemplo, em Daniel 2, o rei Nabucodonosor vê uma estátua dividida em 4 partes, e depois a última divisão
tem uma divisão em 10 partes. Então é uma cabeça, um peito, um ventre, 2 pernas e 10 dedos de ferro e barro. Né? Uma cabeça de ouro, um peito de prata, um ventre de bronze, pernas de ferro e depois dedos de ferro e barro. Então você tem ali 4 divisões principais e depois uma divisão em 10 dedos na estátua. Lá em Daniel 7, você tem algo semelhante. Você tem 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e depois um animal não identificado. E neste animal não identificado existem 10 chifres. Então é a mesma visão, só que de uma perspectiva diferente. Para Nabucodonosor, Deus dá uma visão de uma estátua, para Daniel ele dá uma visão desses 4 animais e etc e tal. Mas, essencialmente, o conteúdo da visão refere-se às mesmas entidades. Ainda que, por exemplo, em Daniel 7, você tem uma explicação que não existe em Daniel 2, que é que aqueles 10 chifres, surgiu um chifre pequeno, derrubou 3 e se tornou mais forte e poderoso, e falou blasfêmias e arrogâncias, e mudou os tempos e a lei, e não sei o que, e etc, etc, etc. Veja, essas informações sobre esses desdobramentos nos meios lá dos 10 dedos ou dos 10 chifres, isso não existe em Daniel 2, mas existe em Daniel 7. Então o que isso significa? Que Daniel 2, ele retoma a mesma visão, aliás, que Daniel 7 retoma a mesma visão de Daniel 2 e expande, e explica, e torna aquelas coisas mais claras, mais evidentes, etc, etc, etc. Ok? Então fica com esse exemplo em mãos aí. E quando você vai estudando vários desses capítulos de Daniel e etc, 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 você vai perceber que essa ideia da abominação desoladora ou algo que o valha, a abominação da desolação e etc, está presente em outros contextos e textos do livro de Daniel. Vamos dar uma olhadinha? Então, por exemplo, Daniel capítulo 8, versículo 13, ok? O que diz lá? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E aí vem a resposta, até 2.300 tardes e manhãs. Então vou mostrar para vocês aí a expressão transgressão assoladora. Está lá no texto de Daniel, capítulo 8. Ela não é idêntica à expressão de Daniel 9, 27, mas ela é parecida. E depois também ela acontece em Daniel, capítulo 11. Tanto no verso 31, quanto depois no capítulo 12, verso 11. Então, 11, 31, em Daniel, o que diz aqui? Dele sairão forças que profanarão o santuário, fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, né? Que é inclusive o texto muito próximo lá, o texto de Daniel 8, tá? Já que tá aqui, ó. Então, olha lá, tirado o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, ok? Maravilha. E no capítulo 12, no verso 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, ainda haverá 1.290 dias, tá? Então, Daniel 12, verso 11, da mesma forma lá, ó. O que está escrito lá? O sacrifício diário será tirado e posta a abominação desoladora. Tudo bem? Legal. O que é importante da gente identificar a partir disso? O texto de Jesus em Mateus 24, 15, ele tem como paralelo o texto de Daniel 9, que dentro do próprio livro de Daniel tem alguns paralelos em Daniel 8, em Daniel 11, em Daniel 12, ok? Então é uma coisa importante em relação ao livro de Daniel. E o que acontece? Existe uma discussão
se essas referências todas fazem, vamos dizer assim, sentido em relação a um único evento ao qual ele apontaria de forma profética, ou a dois eventos diferentes, tá? Ainda que podem estar relacionados ou não. E, historicamente, o Adventismo do Sétimo Dia entende que aqui está em vista dois eventos diferentes. O texto de Daniel 9 se cumpre lá na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, dentro da nossa perspectiva, e os demais textos em Daniel 8 e Daniel 11 se cumprem nos eventos referentes à profecia das 2.300 tardes e manhãs, em relação ao papado, à Idade Média, esses 1.290 anos, e essas coisas todas do livro de Daniel, conforme a leitura adventista. Tudo bem? Inclusive, nesse aspecto, eu posso colocar na descrição do vídeo também um artigo, tá, do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre a abominação da desolação e etc e tal, que inclusive foi um artigo que quem fez a tradução dele para o site do Instituto de Pesquisas Bíblicas fui eu, há muitos anos atrás, na época que eu ainda era pastor. Bem legal. Então, ó, lembrando, aí na descrição do vídeo, links para os meus vídeos sobre Daniel 9, sobre Daniel e Apocalipse, e desse artigo do Instituto de Pesquisas Bíblicas. Se não me engano, quem escreveu esse artigo foi o Eckhard Miller, tá? Ok. Mas, seja como for, independentemente das discussões sobre a que se refere esses textos em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, se há um só evento, se há dois, existe sempre uma discussão, quando a gente fala de Adventismo do Sétimo Dia, em relação a essas imagens, ao que significam essas imagens ao longo da história, e sempre existe também uma discussão sobre se isso se cumpre lá em Antíoco Epifânio, séculos antes de Cristo, ou em Roma, e aí se cumpre depois de Cristo, e etc, e etc, e etc. Inclusive, posso colocar mais um conteúdo aí na descrição deste vídeo. Na época que eu fazia uns debates com o Gleison Pércio, eu recomendo que vocês assistam o meu debate com o Gleison, onde a gente inclusive vai debater essa questão de Antíoco Epifânio aí. E também eu fiz um vídeo na época que era Antíoco 3, Roma 7, como se fosse um jogo de futebol, respondendo o Gleison Pércio. Então posso colocar link para esses conteúdos também aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Então, apesar desse vídeo aqui ser um pouco mais curto dentro desta série, ele tem trocentos conteúdos extras aí para vocês estudarem, para vocês darem uma olhada depois, caso vocês desejem. E aí, eu queria fazer um fechamento aqui desse momento do vídeo, para depois a gente passar para João 10 e a gente terminar, tudo bem? O que acontece? Quando Jesus aponta o abominável da desolação para o futuro, e ele aponta o estudo do livro de Daniel, Jesus demonstra algo muito importante dentro da mentalidade adventista, de que o livro de Daniel ele ganharia relevância muito especial no futuro, que inclusive vai na direção oposta dessa leitura de que o livro de Daniel revolve em torno dos assuntos de Antíoco Epifânio, 2 séculos antes de Cristo, ok? Pelo contrário, Jesus apontou a necessidade de estudar o livro de Daniel com vistas ao futuro da perspectiva do próprio Cristo, né? Se o livro de Daniel, em ampla medida, fosse uma mensagem sobre a profanação do Templo de Jerusalém e a sua restauração e blá blá blá, vamos pensar assim, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, com certeza o livro de Daniel não teria essa relevância para o futuro que Jesus apontou. Então, a despeito das complexidades sobre a que se refere a abominação da desolação, sem sombra de dúvida, quando Jesus aponta para o futuro, ele acaba também criando um princípio, né, de que o livro de Daniel teria relevância especial no futuro, no entendimento destas questões. E essa também é mais uma das razões pelas quais eu entendo que
A compreensão adventista dessas questões é muito superior à compreensão dos cristãos que entendem que o livro de Daniel é centrado na treta lá de Antíoco Epifânio. Beleza? E o último argumento que se usa em relação a isso tem que ver lá com João capítulo 10. Vamos lá para a gente poder terminar o nosso vídeo. João 10, versos 22 e 23. E aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E aí ele vai discutir lá com os judeus as questões do seu ministério, da sua identidade, etc. Podemos parar por aqui. Então, nesse texto, nós temos Jesus em pessoa na festa da dedicação, a tal da Hanukkah, se eu não me engano, né, que chama. E algumas pessoas, inclusive, entendem que com esta presença em João capítulo 10, Jesus valida a interpretação de que Daniel tinha que ver com a profanação do templo de Jerusalém e a sua rededicação. Tudo bem? Só que, veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de Jesus estar em Jerusalém na festa da dedicação não significa que ele afirme que Antíoco Epifânio é a abominação da desolação, que aí inclusive ele teria que apontar para o passado, não para o futuro, como ele faz em Mateus 24, em relação a esta figura, ou a esta questão. Então, a presença de Jesus nesta festa não implica que esta festa tenha significado profético em relação às profecias de Daniel. A única instância, o único momento em que Jesus comenta as profecias de Daniel no Evangelho é Mateus 24:15, apontando para o futuro e não para séculos do passado em Antíoco Epifânio, ok? Então, é desonesto, né, pensar que a presença de Jesus nesta festa em Jerusalém implica que a interpretação de que Daniel tem que ver com isso está correta. Até porque Jesus não fala nada disso. Se Jesus chegasse aqui e dissesse assim, olha, se o texto dissesse assim, ó, celebrava em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus estava no templo, no pórtico de Salomão, então Jesus disse: como se cumpriu a profanação do templo na época de Antíoco Epifânio, e aí foi rededicado, nós estamos aqui celebrando o cumprimento da profecia de Daniel 8, porque foi cumprido lá no passado e agora estamos aqui celebrando este cumprimento. Se Jesus dissesse isso, não tinha discussão, aí estava correta a interpretação dos anti-adventistas. Não sendo esse o caso, a mera presença de Jesus aqui nessa festa não implica que a exegese preterista, né, de Daniel 8 esteja correta, ok? Beleza. Então assim, pessoal, nesse vídeo, o meu principal objetivo é demonstrar para vocês que o estudo do livro de Daniel vai ser algo importante ali na frente, tudo bem? E a gente afirma isso com absoluta e clara base bíblica no Evangelho, tudo bem? Isso não quer dizer também que a interpretação adventista está correta. As interpretações de Daniel e Apocalipse sempre serão polêmicas pela natureza dos textos em si, ok? Os seus simbolismos, os seus personagens, as suas imagens, que podem ser aplicadas mais ou menos para muitas entidades em muitos contextos diferentes. Então tem que se fazer uma leitura muito, muito, muito cuidadosa, que não é o caso da maioria das leituras, né, da maioria dos cristãos por aí, mas no final das contas sempre haverá controvérsias sobre estas coisas. Mas a nossa visão de que Daniel vai ter uma importância especial para o futuro está bem embasada no Evangelho e não tem como refutar, entendeu? Então se vocês quiserem se aprofundar nessas questões aí, caso vocês já não tenham feito isso, tem uma tonelada de conteúdo na descrição desse vídeo. É isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.